Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa matéria pronto-socorro, tá? O tema de hoje vai ser variado um pouquinho, tá? Então, primeiramente a gente vai falar sobre hipertemia e hipotemia, tá? Então, esse é o nosso tema. Então, primeiramente a gente vai falar um pouco sobre hipertemia, tá? Qual seria a definição de febre? O que seria febre? Febre, na verdade, é quando está acontecendo alguma coisa no meu corpo. Isso, tá? É o meu corpo avisando que tem alguma coisa de errado. Então, a febre é consequência de outras patologias, tá? Então, a febre, ela tem sinais e sintomas para a gente descobrir se for uma infecção de garganta, se for uma infecção urinária, tá? Então, é bem importante que a gente saiba disso muito, tá? Então a gente vai definir o que é febre, tá? Febre ou pirexia, tá? É o aumento da temperatura corporal acima do limite, tá? Então a gente sabe que a febre, ela é um resultado não tão bom, tá? Porque está acontecendo alguma coisa no meu corpo. Por exemplo, 37,5. Aqui você está entrando num estado que a gente fala estado afebril. 38, tá? Se aqui fosse 38,5 já é considerado febre. Então assim, não existe valores universal, logicamente, para considerar o limite máximo da temperatura normal. Mas a gente tem, logicamente, um número exato. 36 eu estou normal, 36,5 estou normal, 37 já estou normal, mas eu estou indo para o estado afebril, 37,5 estado afebril. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E logicamente o meu corpo ele responde, tá? E a febre é uma resposta que está acontecendo alguma coisa de errado, tá? Eu tenho os sinais e sintomas da minha febre, tá? Que são, logicamente, perca de apetite, tá? Mal-estar, pulso e respiração acelerada, tá? Que pode acontecer, tá? Suor excessivo, por quê? Porque ele está fazendo, logicamente, o equilíbrio corporal, tá? Lembra que quem regula isso é o hipotálamo? Tá? O hipotálamo, ele que regula a questão da temperatura. Se você está com uma infecção, ele não consegue, logicamente, controlar isso. Então, ele, logicamente, precisa de que mostrar para que você veja que está alguma coisa acontecendo no corpo dele. Então, ele vai responder de outras formas. E uma dessas outras formas é a febre, é o calafrio, é dor de cabeça, sonolência, tá? Fraqueza, apatia. Por quê? Porque às vezes a febre você acha que só é uma febrinha, então você não liga. E aí o seu corpo ele vai mostrando sinais e sintomas para você, tá? O tratamento com a febre, tá? O tratamento varia de acordo, logicamente, com a causa da febre. Se você, logicamente, estiver com uma garganta inflamada ou com uma amigdalite, logicamente você vai tomar antibiótico, tá? Então depende muito do que você tá. Se você, logicamente, tiver com uma infecção urinária, você vai tomar um antibiótico também para você curar dessa infecção urinária, tá? Então eu tenho aqui, ó, hipertemia, tá? Então é 41 ou mais de 41, tá? Na verdade, a gente, ser humanos, tá? Adulto, tá? Adulto, a gente não chega nesse valor. As crianças sim, adulto não, tá? 37,6, tá vendo? Ó, já começa a ter minha febre. Por quê? Lembra que eu falei 37,5 é estado ainda de afebril, tá? E febre alta 39 a 41. A febre alta, tá? A gente chega até 39, até 40, 41 não, senão o meu paciente vai entrar em convulsão, que não é o que a gente quer, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre a hipertemia, tá vendo? Ó, o sol também, tá? Acontece, tá? Na verdade a gente já tá falando sobre a hipertemia. O sol também pode aumentar esse calor no meu corpo, tá? Então eu tenho a questão da hipertemia, que é uma condição, tá? Associada à perca da capacidade de controlar a temperatura corporal. Eu tinha falado para vocês, bom, a gente já estava falando sobre a hipertemia, né? Mas a gente falou sobre a hipertemia? Não, a gente falou sobre a febre,
tá? A gente estava falando da febre, mas a hipertemia não é a mesma coisa? Sim, tá? É a mesma coisa, é uma condição que, logicamente, associada à perca da capacidade de controlar a temperatura. É que quando a gente fala febre e hipertemia, tá? Os dois têm o mesmo sentido. Ou ele está com febre ou ele está tendo uma hipertemia, tá? Que é a mesma coisa. Então eu só tenho uma definições diferentes, tá? E logicamente a hipotemia ela é oposta, né? Ela é uma diminuição da minha temperatura, que já a gente vai falar, tá? As condições para, logicamente, para uma insolação de uma hipertemia, tá? O ambiente, temperatura alta, pouca ventilação, tá? Logicamente, o grupo-alvo para isso, criança, idoso, obeso, né? Quem tem diabetes, doenças cardíacas, tá? Atitudes, tá? Exercício físicos, não é? Longo tempo, não é? Disposição a ar livre, então você pode ter uma hipertemia, tá? Isso pode ser tanto ambiente, corpo, que são pessoas alvos, e atitude, se for através de exercício. Por exemplo, se você está correndo na esteira, você vai ter uma hipertemia. O que seria uma hipertemia? É, logicamente, uma condição de um calor alto no seu corpo que você não controla isso, tá? Já a febre, ela vem com sinais e sintomas que está acontecendo alguma coisa de errada. Por exemplo, se você estiver correndo na esteira, logicamente seu coração vai acelerar, sua respiração também, e logicamente você vai ter um aumento da sua temperatura. Depois que você relaxar, essa temperatura ela vai abaixando, tá? Você não precisou tomar medicamento, mas já para febre eu preciso tomar medicamento, tá? Ambiente, às vezes a temperatura está alta, você está logicamente que a temperatura é muito alta, e isso faz que você passe mal, você está com uma hipertemia, você não está com febre. Tá vendo a diferença das duas? Que é a mesma coisa? Aí agora eu respondo para vocês, é a mesma coisa? É a mesma coisa, com a mesma finalidade, tá? Mas com sentidos diferentes, tá? Porque eu posso ter uma hipertemia a qualquer momento. Febre, ela é uma consequência de uma patologia, tá? Aqui eu tenho logicamente o grau, logicamente, de insolação, tá? Grau 1, tontura, desmaio, tá? Dor muscular ou rígida, tá? Segundo grau, fadiga, tá? Dores de cabeça, náusea, tá vendo? É os mesmos sinais e sintomas, tá? Grau 3, tá? Perturbação da consciência, convulsão, tá? Transtorno, logicamente, de movimentação, tudo isso, tá vendo? Ó. A hipertemia ocorre, logicamente, no aumento que vai ser de 37,8. Os sinais vitais, a mesma coisa, tá vendo? Ó, pele avermelhada, sede, calafrio, delírio, tudo que a febre provoca também, tá? A febre também provoca delírio, tá? Convulsão mental, tá? Tá vendo tudo? Tá vendo? O tratamento, tá? O tratamento, logicamente, aqui da hipertemia, se for associado junto com a febre, é aquilo que eu já falei para vocês, tá? Vai tomar um antibiótico e, logicamente, meu paciente vai melhorar. Se for só por conta mesmo que você está correndo, né, um banho de água, logicamente, com temperatura ambiente, vai, logicamente, abaixar, né, essa temperatura um pouquinho, tá? Hipotemia, tá? A hipotemia, ela é a diminuição excessiva da minha temperatura do meu corpo, tá? Isso pode ser provocada por quê, tá? Pode ser provocada por uma cirurgia cardíaca, tá? Ficando muito tempo na sala de operação, pode abaixar a minha temperatura, tá? Porque demora muito a cirurgia cardíaca. Eu tenho, logicamente, os sinais e sintomas, tá? De uma hipotemia, tá? Temores, tá? Espasmos musculares, convulsões mentais, tá? Pele fria, pele cianótica, tá? As causas, tá vendo? Exposição de baixa temperatura, uso de drogas, cirurgias ou doenças,
tá? Que pode acontecer. O tratamento, logicamente, envolve a remoção das roupas molhadas do paciente, se ele tiver, tá? Uso de cobertores, então você precisa aquecer. Questão de cirurgia, a gente coloca um cobertor aquecido no meu paciente, tá? E aqui tem aqui, ó, o hipotálamo, tá vendo? Ó, o hipotálamo que controla tudo isso, tá vendo? A questão da temperatura, tá? A questão dos meus capilares que dilatam, tá? Então, ambiente quente ou mesmo frio. Quem controla isso é o hipotálamo, tá? Então, tá aqui ele, de novo, tá vendo meu hipotálamo, ó, tá? O hipotálamo também é logicamente, parte do meu cérebro, que está envolvido, logicamente, com a minha pele e medula espinhal e tecidos centrais, tá? Que isso vai provocando, tá? Eu tenho uma resposta ao frio e eu tenho uma resposta ao calor, tá? Vasoconstrição e, logicamente, uma vasodilatação, tá? Febre reumática. A febre reumática é uma doença inflamatória, tá? Que afeta o coração e articulações tá? Pela pele e cérebro, tá? A doença tem geralmente início, tá? Logicamente, 4 semanas após o episódio de uma faringite, tá? Que o meu paciente pode ter. Então isso acontece o quê? Então, assim, você tem uma febre reumática, tá? Essa febre reumática é uma doença inflamatória, tá? Que afeta o meu coração. Então, a gente precisa curar ela, tá? Os principais sinais e sintomas, logicamente, são dores na articulação, inchaço, vermelhidão, articulações, tá? Dificuldade para se movimentar, dores no músculo, tá? Dores no pescoço e ombro, tá? Aqui, ó. E pode criar esses nódulos. Tá vendo, ó? Tá vendo os nódulos subcutâneos? Tá vendo aqui a artrite, ó? Se você não curar essa febre, tá vendo, ó? Diagnóstico, exame de sangue, tá? Você, logicamente, vai coletar o material, tá? Ou você pode coletar o material da orofaringe, tá? Para, logicamente, pesquisar se tem anticorpos ou não, tá? E, logicamente, aí você vai receber o resultado. Raio-X também, tá? Ecocardiograma ou, logicamente, exames recomendado eletrocardiograma também, tá? O tratamento, logicamente, ocorre, tá? Logicamente, através de antibióticos, tá? Como penicilina, bezetacil, tá? Então, o tratamento é esse. Tá bom, gente?